obrigado por se juntarem à conferência de resultados para o segundo TRI da Aura. Meu nome é Gabriel Catalani, sou executivo de relações com investidores. Aqui comigo tenho o Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e o Kleber Cardoso, diretor financeiro. Vamos então apresentar os slides e o Rodrigo vai comentar, o Kleber também, e depois da apresentação teremos aí um tempinho para perguntas e respostas que os senhores possam ter. Os senhores podem já se utilizar da ferramenta de chat do Zoom para postar as perguntas a partir de agora já, e nós endereçaremos os comentários e questões ao final. Muito obrigado. Rodrigo, é com você. Obrigado, Gabriel, e obrigado a todos por participarem do nosso anúncio de resultados relativos ao segundo TRI de 2021, com investidores e analistas, como de costume. Eu vou falar sobre os destaques do trimestre e depois vou passar a palavra para o Kleber Cardoso, que vai entrar em maiores detalhes com relação aos números e resultados. Mais uma vez, tivemos um trimestre estável em termos de resultados. Esse trimestre foi um de produção menor em comparação ao primeiro trimestre, mas isso está de acordo com os nossos planos. E agora olhamos para o segundo semestre com uma expectativa de produção maior e números mais tonificados, né? Em comparação à primeira metade do ano, primeiro semestre. Também atualizamos nossas projeções para 22, atualizando ao mesmo tempo dados de produção, principalmente por conta dos preços de cobre maiores que subiram de maneira significativa no começo do ano. Temos como cerca de 30% da nossa receita vem do cobre, o impacto também é significativo nas nossas margens desse aumento do cobre. Vou falar então dos destaques do trimestre e depois o Kleber vai tocar falando mais especificamente dos números. Gabriel, você pode me ajudar aqui a mudar o slide, por favor? Um segundinho só, pessoal. Vamos lá, então. Os destaques, então, para o segundo TRI. Mais uma vez, como eu falei, uma consistência em produção, 63 mil onças, que já tínhamos anunciado anteriormente. Sabíamos que estaríamos com menores teores, ligeiramente menores teores em Aranzazu, e estamos colocando Aranzazu em maior produção, e no segundo semestre nós vamos alcançar números maiores, né? Retomar a EPP, a mina Ernesto Pau a Pique, só para os investidores saberem. Chegamos na Ernesto no final do ano, com um trimestre muito produtivo, e agora no primeiro semestre tivemos que diminuir o ritmo para alcançar no terceiro e quarto TRI. Para Aranzazu, estamos felizes em anunciar que completamos o aumento de capacidade em 30%. Isso aconteceu durante o segundo trimestre, chegamos a 100 mil toneladas por mês, o que significa que complementamos 30% de aumento de capacidade, e agora no segundo semestre veremos essas melhorias refletindo na produção, nos resultados, combinado com taxas maiores na mina. No Gold Road, alguns desafios na transição, teve um evento significativo que impactou o resultado, alguns eventos. Número 1, para reduzir custos no nível da mina, assumimos as operações da mina, e quando fizemos isso, também revisamos o organograma de mão de obra e os horários de trabalho, com o objetivo de diminuir horas extras que estavam sendo pagas anteriormente, estavam empurrando os nossos custos para cima. Quando fizemos isso também, alguns dos funcionários, alguns funcionários estavam muito felizes com as horas extras, preferiram sair a empresa. Isso demorou um tempinho para a gente recuperar, treinar as pessoas, conscientizá-las de um novo modelo de trabalho, e agora atingimos finalmente um momento mais estável com relação a isso, e com isso os custos devem diminuir no segundo semestre por conta dessas mudanças. O segundo evento é que, por conta da onda de calor que atingiu o oeste dos Estados Unidos,
houve um aumento significativo do consumo de energia elétrica, e isso levou a alguma instabilidade de tensão, e alguns nossos transformadores acabaram quebrando, e isso também afetou o ecossistema da planta como um todo. E também isso nos tomou cerca de uma semana em trabalho de manutenção para reativar todos os equipamentos. Isso também causou um impacto significativo na produção nessa mina, mas não esperamos que esses eventos sejam recorrentes ou voltem a acontecer nos próximos trimestres, e continuamos investindo em geologia para ter mais confiança com relação às capacidades projetadas, às produções projetadas, e ao mesmo tempo que a gente aumenta os recursos disponíveis na Gold Road. Essa combinação de produção e queda em produção, vimos um aumento nos custos de caixa, que aumentaram de fato no segundo TRI, por conta desse sequenciamento de mina, aí, levando a teores menores. Em termos de EBITDA, chegamos a 40 milhões de dólares, um valor bastante que se coaduna bem com o nosso planejamento, que esperamos aumentar nos próximos TRI. Temos aumentado de maneira regular o EBITDA nos últimos 12 meses, e vocês podem esperar ver esses aumentos regulares ao longo dos próximos trimestres também. Em termos de net cash, chegamos na posição de caixa 7 milhões de dólares, mesmo depois do pagamento de 60 milhões em dividendos em abril. O que significa que estamos produzindo bons fluxos de caixa de maneira muito robusta para continuar expandindo a empresa e as minas, e ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso, expandir, conseguimos também pagar bons dividendos para os nossos acionistas. Como mencionei, atualizamos o nosso guidance para o ano, passando de 250 a 290 mil onças. Agora atualizamos para 264 a 294 mil onças, estreitando então essa janela e levando um pouco para o topo dessa janela. Ou seja, não só conseguiremos atingir o que está planejado, mas também por conta dos altos preços do cobre, também conseguiremos aumentar o guidance para o restante do ano. Com relação a almas, estamos finalizando negociações com o estado de Tocantins para poder oferecer outros benefícios para o estado, tanto ambientais quanto sociais. Isso deve acabar nas próximas semanas. Uma vez isso completado, estaremos com todas as licenças, permissões para começar a construção. Estamos só esperando para as negociações de fato finalizarem. Ou seja, logo, logo iniciaremos as construções. Em Matupá, todos os estudos que eu já mencionei para os acionistas avançaram, estão avançando segundo os nossos planejamentos. Só para lembrar, já temos mais de 350 mil onças de recursos que foram convertidas em reservas. Estamos agora fazendo projetos geotécnicos, metalúrgicos, desenho de mina, para conversão de reservas até o final de 21. Isso está avançando de maneira muito satisfatória, já temos resultados interessantes, mas agora só emitaremos o relatório no final do ano, com relação às reservas. E logo depois atualizar os estudos de viabilidade para comunicar ao mercado e, de fato, iniciar o início no final do ano ou no começo de 23. Como evento subsequente, é importante mencionar que levantamos 67 milhões de dólares para construir almas, ou fazer fusões e aquisições. Continuamos buscando oportunidades para aumentar o portfólio de maneira conservadora, mas estamos fazendo análises muito exatas, muito precisas, para tomar as decisões corretas quando chegar a hora. Não tem nada de concreto no momento, mas estamos de olho aberto em relação a isso também. Em termos de segurança, eu fico feliz de compartilhar com vocês que nós sempre buscamos 0 acidentes. Chegamos em 0 em Gazana Azul, San Andrés, e 0 também na Gold Road. Tivemos um afastamento no Brasil, mas de gravidade muito baixa. O objetivo era 0,
e os números mostram, perdão, que temos conseguido melhorar os nossos padrões de segurança ao longo do tempo. É um trabalho contínuo, ininterrupto, e o objetivo é sempre ter zero acidentes nas operações. Com relação à Covid, temos reforçado a comunicação sobre a importância das vacinas. Quando podemos ajudar a obtenção de vacinas, nós fazemos isso, como fizemos em Honduras. Quando não é possível, trabalhamos com informação, passando informação com relação à importância da vacinação. Chegamos já a 90% dos funcionários no Brasil, Honduras e México, tendo sido pelo menos vacinados com a primeira dose das vacinas. Nos Estados Unidos tem sido um pouco mais desafiador, estamos com 50%, mas aumentando a comunicação, reforçando a comunicação para fomentar um nível maior de vacinação. No nível corporativo, estamos 100% vacinados nos Estados Unidos e muito próximo disso no Brasil. E no Brasil ainda não, porque tem esse sequenciamento etário das vacinas, então ainda demora um pouquinho. Dos Estados Unidos, não, né? Quem quer tomar, toma, então é mais rápido. Isso aconteceu mais rapidamente no nível corporativo. Quando olhamos a produção, no próximo slide, essa curva à esquerda no gráfico da página 7, vemos que temos regularmente aumentado, nos últimos 12 meses, aumentado a produção, saindo de 2020 com 204 mil onças produzidas nos últimos 12 meses, no último trimestre 230 mil onças, e no primeiro tri 230 e 256 mil onças no segundo tri, o que mostra que continuamos aumentando, e se a gente extrapolar isso para os próximos trimestres, veremos que estamos a caminho de chegar a atingir o guidance para o ano como um todo. Em termos de produção por negócio, os eventos na Gold Road impactaram, mas é um empreendimento menor comparado com o portfólio como um todo, mas de fato impactou a produção no trimestre de 4 para 3 mil onças. Em Aranzazu chegamos a teores menores, mas devemos recuperar parte desses teores e aumentar a capacidade, e com isso teremos espaço para aumentar a produção nos próximos 2 tris. Em San Andrés, aumento de produção, melhores teores e melhor relação estéreo-minério. Apesar da interrupção que tivemos por 2, 3 semanas, que vai causar um impacto pequeno, mas um impacto no terceiro tri, mas vamos fazer todo o esforço possível para aumentar a produção e chegar no guidance no quarto tri. Em EPP, como sabíamos, devido a baixos teores, 16 mil a 14 mil onças, mas agora com a mina Ernesto no terceiro e quarto tri, esperamos um aumento significativo na produção, por conta de maiores teores lá de Ernesto. Só para lembrar, Ernesto tem 2,5 gramas por tonelada como teor, que combinado com as outras minas no terceiro e quarto tri, vão aumentar o teor médio da nossa produção, sem aumentar custos, ou seja, veremos um aumento em produção, ao mesmo tempo que veremos uma diminuição nos custos de caixa aqui no Brasil. Em termos de cash cost, quando comparamos o primeiro semestre de 2020 com esse, vemos que conseguimos diminuir, o cash cost ao longo do ano. Ao mesmo tempo que a gente compara com o primeiro tri de 21, tivemos um pequeno aumento no cash cost, que veio do teor menor, como esperado aqui no Brasil, e Aranzazu, e também veio daqueles problemas que tivemos em Gold Road. Com relação ao guidance, no próximo slide, slide 9, já mencionei, estamos saindo de 250 para 294 onças, atualizando para 264 a 294. Como está aí no slide à esquerda, os preços do cobre estão nos ajudando a subir nessa direção e também impactando esse cenário, e teremos também impacto nas margens para Aranzazu no segundo semestre, em termos de cash cost por ouro equivalente produzido,
Em 19, 868 dólares por onça. Em 2020, 809 dólares por onça. E agora, se compararmos sem Gold Road, se excluirmos Gold Road, em 2021 ficaremos entre 714 e 787. Ou seja, continuamos diminuindo o cash cost de produção. Quando incluímos Gold Road, sabemos que é uma mina que vai começar com um cash cost maior em comparação, né? Lembrando que compramos Gold Road por $1, né? Sabíamos que teria um custo de caixa maior, um maior risco. Estamos agora colocando todos os esforços para implementar o nosso know-how para diminuir o cash cost e acessar maiores teores e evitar eventos que tivemos no segundo TRI. Em termos do guidance de CAPEX, estamos atualizando também o mercado. No início estamos agora a 82 a 91, em comparação 93 a 104. A maior parte dessa mudança vem do atraso, pelo menos em um trimestre, atraso no começo de almas. Então, parte do investimento previsto para este ano foi empurrado para o ano que vem. E devemos iniciar a construção aqui no terceiro TRI. O projeto, a projeção era segundo TRI, isso foi empurrado um pouquinho para frente. Em termos de exploração, vemos também o aumento por conta de resultados importantes que tivemos em alguns dos nossos objetivos, intensificamos as perfurações em áreas que consideramos importantes para poder também termos melhor e mais informações para o relatório do final do ano. E pouca mudança aí no outro aspecto da ponta à direita. Kleber, com você agora. Obrigado, boa tarde. Eu vou falar de um resumo dos resultados financeiros por trimestre. Nessa página temos aí um resumo, então, dos principais resultados financeiros nos últimos trimestres, últimos 12 meses, na verdade, para cada período. A principal mensagem que queremos passar aqui, como o Rodrigo já mencionou na introdução, é a consistência dos nossos resultados ao longo de um segundo TRI bastante desafiador. Por exemplo, em termos de receitas líquidas, chegamos a 112 milhões de dólares no terceiro TRI, muito consistente com as receitas relatadas no período anterior, trazendo o total acumulado 418 milhões. Em termos de EBITDA ajustado, estamos reportando 40 milhões. Se analisarmos os últimos 4 trimestres relatados, vemos que a empresa conseguiu manter o EBITDA entre 40 e 50, apesar das diferenças de sequenciamento de minas, diferentes teores nas áreas diversificadas, e vemos um aumento, trazendo o EBITDA total para 187 milhões de dólares no final do trimestre. Em termos de lucro income, lucro líquido, 21 milhões no segundo TRI, uma melhoria com relação ao TRI anterior, embora no TRI anterior tivemos perdas não recorrentes de 8 milhões de dólares, como explicada sobre Gold Road. E com esse resultado, conseguimos seguir na mesma tendência que tínhamos nos últimos 12 meses, trimestre após trimestre. Por fim, em termos de dívida líquida, uma posição de caixa líquida de 7 milhões de dólares. Temos que lembrar que no segundo TRI a empresa teve saídas de caixa importantes. A mais importante delas, o pagamento de dividendos de 60 milhões de dólares e também gastos de capitais de 20 milhões de dólares. Parte dessas despesas tem relação com a expansão, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e também impostos de 9 milhões de dólares, principalmente em Honduras, onde pagamos 7 milhões de dólares em abril, um desembolso significativo. Nessa página agora, temos uma ponte explicando a evolução do EBITDA
ajustado em comparação ao lucro líquido no segundo TRI. Os primeiros três itens, à esquerda da página, amortização e exaustão, despesas e receitas com juros, despesas com impostos sobre renda, consistente com nossas expectativas e muito alinhado com os resultados relatados no segundo TRI anterior, ou seja, nada muito importante para ressaltar. Reconhecemos também um ganho de 2 milhões de dólares por vindas de notas promissórias. A empresa tem a seu favor ativos de 3 milhões de dólares em notas promissórias recebidos como parte do pagamento de um projeto de alguns anos atrás. Esse ativo não apareceu no balanço patrimonial da empresa porque era um ativo contingente. Reconhecemos primeiro uma porção desse ativo em dezembro do ano passado, porque foi um marco importante, né? E agora em junho, um outro marco importante foi atingido, que foi a finalização da construção de serrote. Estão começando agora a entrar em operações e com isso as chances de que possamos recuperar esses 10 milhões de dólares aumentaram consideravelmente. Então, estamos realizando uma outra parte desse ativo e continuaremos monitorando esse aspecto. E, por fim, outros itens, 10 milhões de dólares, levando a 21 milhões de dólares o nível do lucro líquido por trimestre. No próximo slide, temos uma outra ponte em que mostramos a evolução na posição de caixa líquido da empresa ao longo do segundo TRI. À esquerda da página, vemos a posição de caixa líquida inicial, 62 milhões. Nos primeiros dias de abril, 60 milhões de dólares em dividendos foram pagos, então o caixa líquido ajustado chegou a perto de zero, né? Ou 2 milhões de dólares. E à esquerda da página, um caixa líquido ajustado, o caixa gerado pelas minas que estão atualmente em operação, menos o capex exigido para sustentar essas operações e os impostos. Se analisarmos essa porção do negócio, gerou 18 milhões de dólares no segundo TRI, e à direita da página temos outros itens, incluindo investimento para crescimento, é o caixa investido para desenvolver novas minas, como Matupá, por exemplo, ou para expandir a capacidade produtiva em minas já existentes. Então, o caixa consumido para esses investimentos ficou em 7 milhões de dólares no TRI. E aí tem outros itens, despesas com juros, etc., levando a caixa líquido final de 7 milhões no segundo TRI. Obrigado, Kleber, obrigado. Eu vou agora responder perguntas. A primeira vem do Daniel Sassum, do Itaú BBA. Ele me pergunta sobre o custo de EPP. Ele menciona que entende que o custo tem duas variáveis empurrando o custo para cima. Número um, o sequenciamento de minas mais baixos, e é também a inflação mais alta no Brasil. E ele pergunta se há alguma coisa que estamos fazendo para compensar o impacto da inflação, ou se o plano de mina será suficiente para recuperar níveis de custos anteriores. Vamos lá. Sim, a gente tem o orçamento e depois do orçamento temos os PMOs para ter projetos que deem conta de situações especiais ou inesperadas. E no caso do Brasil, PMOs para reduzir custos, contratos, peças,
tudo que estamos adquirindo e comprando, serviços, produtos. Também analisamos outras alternativas para aumentar a produção, ainda mais em relação ao nível atual. Também isso está nos planos. Ainda não temos uma conclusão e teremos isso ao final dos estudos. E aí comunicaremos isso ao mercado também. Está sob análise no momento. Mas sim, os maiores teores de Ernesto vão sim significativamente aumentar a produção e isso vai ter um impacto robusto no cash cost, ou seja, teremos um cash cost muito menor no Brasil no próximo TRI, por conta de teores maiores e também por conta de iniciativas já implementadas para lidar com o aspecto inflacionário que você mencionou na sua pergunta também. De toda forma, estamos também, de certa forma, protegidos com relação à inflação mais alta no Brasil, porque os nossos produtos são dolarizados. Ou seja, se houver um aumento na inflação no Brasil, cedo ou tarde isso será traduzido na taxa cambial, ou seja, se o real desvalorizar por causa da inflação, já teremos um cash cost menor em dólares, mas isso vai depender naturalmente de como o mercado reagirá às variações cambiais e às expectativas de inflação e taxas de juros aqui no Brasil. Ele também pergunta sobre a Gold Road, se já temos alguma visão com relação à produção de longo prazo em Gold Road, ou seja, continuaremos a aperfeiçoar operações, investir, ou se não vemos nenhuma melhoria em si no negócio, vamos simplesmente deixar isso passar para frente, porque isso é só garantido pelas operações, né, o negócio. A gente ainda não exerceu o direito de pré-pagar a dívida, é porque queremos ter essa alternativa lá na frente, ser mais flexível. Continuamos a acreditar que é um projeto interessante, apesar dos desafios de operacionais, mas temos atuado muito geologicamente, com resultados muito interessantes. Vamos publicar isso até o final do ano. Então, continuamos a acreditar que esse projeto é interessante, promissor. Então, estamos investindo no momento tempo, dinheiro para explorar, para criar uma visão mais de longo prazo. Ainda não temos essa visão de longo prazo, mas esperamos tê-la isso nos próximos 2 tris, até o final do ano. A segunda pergunta vem de Conrado, Banco Safra. Ele está perguntando sobre Near Mine Exploration, se eu posso falar um pouco mais sobre ativos que são usados como investimentos e como podemos esperar ver um impacto na vida da mina. Estamos fazendo explorações near mine em Aranzazu. Planejamos ter resultados atualizados até o final do ano ou começo do ano que vem, em termos no aumento da vida da mina. Em Honduras, começamos uma análise mais superficial e os resultados virão dessas análises de superfície e também dos análises geofísicas da região. Temos uma pergunta do Yuri, da XP. Com relação a M&As, fusões e aquisições, vocês veem ainda uma diferença entre vendedores e compradores potenciais em termos de premissas de preço de ouro? É uma boa pergunta. Nos últimos 12 meses, a gente tem acompanhado isso, e no ano passado vimos um aumento considerável no preço do ouro, com todos os resultados vindos do impacto da pandemia nas economias, e isso aumentou essa lacuna de expectativas de preço entre compradores e vendedores para ouros e para ativos de ouros. Isso reduziu a quantidade, a possibilidade de fusões e aquisições ao longo do semestre. Agora, vemos preços mais estáveis, chegando agora a 1.700, 1.750, mas é também um pouco mais estável e permite um pouco mais de estabilidade em termos de projeção de preços de ouro. E também as expectativas, essa distância entre comprador e vendedor também está diminuindo.
com a expectativa de preço para ativos de ouro também se estabilizando, né? E é por isso que estamos vendo um aumento em transações de fusões e aquisições, estaremos olhando muito de perto esses movimentos para poder atuar, agir, quando entendermos que seja o melhor momento para a empresa. Alguma outra pergunta ou comentário da parte de vocês? Então, como não há mais perguntas, eu vou então encerrar aqui com meus comentários finais. Esperamos bons resultados nos próximos trimestres. A Aura tem entregado resultados consistentes e estáveis. É importante destacar que temos um portfólio de múltiplos ativos em diferentes geografias, ouro e cobre. O resultado deste trimestre mostra que conseguimos ter produção estável, resultados estáveis, ao mesmo tempo em que gradualmente aumentamos produção e gradualmente aumentamos as margens também. Importante dizer, no segundo semestre teremos uma melhor produção comparado com o primeiro semestre, teremos também um aumento projetado para 22. Sabemos também que teremos Aranzazu plenamente, com 100% de aumento, a mina de Ernesto também atuando, operando plenamente para o ano, em 22, e também devemos ter esse aumento em teores, tanto em Honduras e em outras regiões. Ou seja, para 22 teremos um aumento novamente em produção para a Aura. Almas devem entrar em produção no final do ano que vem, ou seja, em 23 teremos esse outro impacto vindo de Almas aumentando a produção e também construiremos Matupá e veremos também em 24 um aumento de produção com essa combinação de Almas e Matupá em acréscimo ao que nós já temos em termos de aumento de produção. Ou seja, a Aura continua a aumentar a produção, continua a aumentar a EBITDA, e podemos esperar sim um aumento nesse sentido nos próximos trimestres. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês no nosso call. Temos um canal de comunicação aberto com todos os investidores. Fiquem à vontade, por favor. Se ficou alguma coisa pendente, alguma dúvida, não hesitem em nos contactar diretamente. Muito obrigado, tenham um bom dia.